Olá a todos. Hoje nós vamos, de certa maneira, encerrar essa parte inicial do curso, falando sobre as várias sub-áreas da filosofia, né? A filosofia, como todos os conhecimentos, é subdividido em algumas sub-áreas, né? Para dar conta dos diversos objetos que existem no universo, né? Então, a filosofia tradicionalmente é dividida em 6 partes. A primeira parte é a introdução à filosofia, a história da filosofia, né? Por que a história da filosofia é uma parte importante na filosofia? Porque, ainda que algumas ideias filosóficas estejam superadas, né, muitos dos filósofos não estão superados, né? As ideias deles continuam influentes, né, formadora de mentalidades, de opinião, né, participando do debate teórico do contemporâneo e tudo mais. A física aristotélica, por exemplo, está completamente superada. O físico, quando entra num curso de física, nunca vai estudar a física do Aristóteles, não faz o menor sentido, né? Ela foi completamente superada depois do Copérnico, né? O Copérnico, de certa maneira, foi o primeiro a afundar, vamos dizer assim, a física aristotélica e terminou de ser afundada por Newton com a gravitação universal. Mas a filosofia aristotélica continua importante, atuante, né? De fundamental na formação de várias áreas, na parte da ética e da filosofia política, assim como na parte da metafísica, né? A filosofia aristotélica continua viva, né? Influindo o pensamento, formando pessoas, né? Tendo pensadores aristotélicos até hoje, né? Assim como o Platão, né? O Platão, anterior até do que o Aristóteles, né? Mais de 2.500 anos atrás, né? O pensamento dele, né, não foi superado, as ideias que ele tem influenciam até hoje, e ele forma as pessoas até hoje, né? Ele influencia a forma de pensar. Então, conhecer a história da filosofia é, inclusive, perceber como várias ideias atuais são decorrentes de ideias passadas, né? Às vezes a gente pensa que a gente está pensando em algo muito original, quando nós vamos ver, essa ideia já foi pensada há muito tempo atrás, né? Então, estudar a história da filosofia é importante para a gente perceber como as ideias foram se formando, foram se transformando, foram sendo abandonadas, foram sendo ressignificadas, né? E, no decorrer do tempo, né, foram influenciando diversos pensadores, né? E por que a gente estuda esses pensadores antigos, medievais, modernos ou contemporâneos? Porque até hoje eles influenciam formas de pensar, né? Então, até hoje nós temos pensadores tomistas. Então, estudar São Tomás de Aquino é importante, porque você tem que entender o tomismo, né? E o tomismo é uma forma de pensamento até hoje viva, importante, atuante, né? E assim por diante. Então, a história da filosofia é fundamental para a gente entender as diversas ideias que foram correndo no decorrer do tempo. Então, num curso tradicional de filosofia, normalmente tem um ano de filosofia antiga, um ano de filosofia medieval, um ano de filosofia moderna e um ano de filosofia contemporânea. Por quê? Porque os estudantes de filosofia, né, têm que conhecer esses diversos períodos históricos pela qual a filosofia foi passando, né? E muitos desses pensamentos, apesar de terem sido feitos há muitos séculos atrás, continuam sendo importantes, continuam formando as pessoas, continuam a pensadores platônicos hoje, a pensadores aristotélicos hoje, né? Tomistas e assim por diante. Então, essa parte da filosofia é importante por causa disso, porque ele faz a gente perceber a historicidade das ideias, né? As ideias não surgem do nada, tá? Né? Elas surgem em determinados períodos, né? Há razões para surgir em determinados períodos, né? E não em outros, né? E algumas ideias permanecem, né?
Nem tudo de um filósofo pode permanecer, mas algumas partes do pensamento desses filósofos permanecem, né? E essas partes é que precisam ser estudadas nessa história da filosofia, né? Então, essa é a parte da filosofia que faz a gente perceber a historicidade das ideias, né? E isso é importante, né? A segunda parte da filosofia, né, é a estética, né? A estética é a parte da filosofia que estuda o desenvolvimento do belo, dos gostos, né? Como os gostos se formam, se transformam, né? Como a noção da beleza surge, né? Modifica-se, né? E por que é preciso estudar isso? Porque o ser humano é um bicho muito estranho, né? O cara faz seu arco e flecha, né? Tem a função de para caçar, mas de repente ele para o que está fazendo, a caça tudo, e começa a botar, faz um desenhozinho aqui, põe uma peninha lá, né? Isso aumenta a qualidade do arco e flecha, torna o arco de flecha mais potente, né? Não, isso tem uma função estética, uma função de agradar a pessoa, né? E isso é uma característica do ser humano. O ser humano, de repente, para de fazer o que é fundamental para a sua existência e se dedica a esses prazeres, né? Veja, vocês já imaginaram a gente viver sem música, né? Nossa, a música faz parte da nossa vida, né? É importantíssimo para nós, né? Dá um prazer imenso, né? Desenvolve a nossa sensibilidade, nossas emoções, né? A música é fundamental na nossa existência, né? Mas veja, ela não tem uma função de necessidade absoluta, ela não é, se acaba com todas as músicas, a gente continuaria sobrevivendo, né? Mas veja, sem esses prazeres estéticos, sem uma pintura, sem uma escultura, né? Sem uma certa arte na nossa vida, né? A vida fica muito sem graça, né? E o que é interessante é isso, é o ser humano parar de fazer algo fundamental, importantíssimo, para se dedicar a esse prazer, né? É um certo ócio, né? É um certo tempo dedicado a algo que só não dá prazer, tá? Mas não é o prazer assim da alimentação, por exemplo, né? Ou o prazer de ter coisas propriamente dita, mas é o prazer de apreciar, né? De escutar, ver, ouvir, ler, né? Por quê? Porque a gente gosta da poesia, gosta de romances, gosta dos contos, né? Gosta de ir nos museus ver as pinturas, as esculturas, né? A gente aprecia a arquitetura das casas, né? Toda casa poderia ser quadradinha, né? Mas não, a gente vai inventando novas casas, novas formas, novos desenhos, né? E isso dá um prazer muito grande. Então, essa parte da filosofia estuda esse prazer, vamos dizer assim, descompromissado, né? que, tem como único objetivo dar prazer estético, né? O prazer de apreciar a forma, a cor, né? E é isso, né? É isso que nós fazemos na estética, né? Por que é belo alguma coisa aqui, não é belo em outra sociedade? Por que foi belo tal coisa numa época antiga, hoje não é mais? Né? E como esses padrões de beleza foram sendo reformulados no decorrer do século. Né? Por exemplo, na antiguidade, o modelo de beleza era masculino. Né? Na Renascença é que começa a mudar para o modelo feminino. Aí a mulher começa a ser bela. Né? Mas até a Renascença, o modelo de beleza era masculino. Né? Veja como a gente foi mudando os nossos gostos estéticos, né? E a beleza começou a ser atribuída à mulher, né? A beleza como algo feminino e não mais masculino, né? Isso que é interessante, né? Então, essa parte da filosofia estuda esse tipo de ocorrência, né? Que só tem nos seres humanos, né? Só os seres humanos têm prazer estético, né? Enfim, se enfeitam, né? Se vestem, né? Enfim, se arrumam, né? Simplesmente para se apreciarem mutuamente, né? Isso que é interessante. Né? Então, essa é a segunda parte da filosofia. A terceira parte da filosofia é a ética e a filosofia política. Nós vamos ver
a segunda parte, a terceira parte desse curso é sobre a segunda parte é uma introdução à ética, a terceira parte é uma introdução à filosofia política. Então, nós vamos ver mais aprofundadamente um pouco essas duas outras partes da filosofia. Tá? Mas só adiantando alguma coisa, a ética e a filosofia política estudam as convenções que os homens fazem, os valores morais, né? Os valores culturais, por que a gente estrutura o poder, né? Como a gente transforma os poderes, o que é justiça, como se institui a justiça, né? O que é a liberdade, né? Como se vive em liberdade, né? Enfim, é a parte da filosofia que estuda as relações humanas de uma forma geral, né? Relações normalmente artificiais, né? Os corpos políticos são corpos artificiais, não existe na natureza, é uma invenção do homem, como os homens instituem suas leis, tá? Porque nós somos os únicos que instituímos leis para nós, né? As criaturas, todas as outras criaturas vivem de acordo com seus instintos, a gente não tem um instinto propriamente dito, a gente segue as leis que nós criamos para nós, né? Nós instituímos as nossas leis, né? E é isso que nós fazemos nessa parte da filosofia, né? Como instituir leis, como modificar as leis, o que é justiça, o que é liberdade, o que é um corpo político, quais os tipos de corpos políticos que existem, né? A questão da liberdade da escravidão, né? A questão da exploração humana, né? Da libertação dos homens, da igualdade dos sexos, né? Todas essas questões nós vamos ver um pouquinho, pelo menos, tá? Quando nós vamos estudar no curso de ética e quando nós vamos estudar o curso de filosofia política. Tá? Então, essa é a terceira parte da filosofia, né? A quarta parte da filosofia é a epistemologia. Epistemologia é uma palavra composta grega de episteme, que é conhecimento, e logia, que é estudo. É a parte da filosofia que estuda como se estruturam os diversos conhecimentos que a gente poderia chamar os conhecimentos científicos, que têm objetividade. E ela está dividida em três partes, né? Tem a epistemologia das ciências naturais, a epistemologia das ciências humanas e a epistemologia da matemática, né? Por que é diferente? Por que são três epistemologias? Porque cada uma dessas áreas, dessas ciências humanas, dessas ciências que os homens criaram no decorrer dos séculos, tem estatutos de cientificidade diferente e responde a perguntas distintas, né? As ciências naturais, de uma forma geral, são ciências descritivas, tá? Elas descrevem como que a matéria se organiza, como a vida se organiza, como a vida se modifica, como a matéria se modifica, enfim, ela não explica por que as coisas existem, mas ela tenta responder a pergunta como as coisas existem, né? Então, as ciências naturais são descritivas porque elas descrevem como que ocorrem os fenômenos naturais, tá? E os fenômenos biológicos, né? É essa a função dessa ciência. Ela não responde a pergunta por quê, porque a pergunta por que nós vamos ver só se aplica ao ser humano, que tem intenções. A natureza não tem intenções. A gente não sabe por que a natureza existe. A partir do momento que ela existe, a gente sabe como que ela funciona, tá? Mas por que ela existe? Se ela sempre existiu, se ela começou a existir, se ela foi criada ou sempre existiu, a gente não sabe disso, tá? Então, e a pergunta por que a natureza é um equívoco, né? Porque a natureza não tem intenções, tá? Ela não tem valores, né? Quando a onça come a cutia, ou persegue a cutia, não é por maldade, né? É por uma função natural, né? Não tem um valor, né? Ético, político, jurídico, qualquer coisa do gênero. Não. Tem simplesmente, né, a função de explicar como que ocorrem as leis biológicas, né? Essa que é importante. Então, o que a gente faz na epistemologia das ciências naturais? Tenta ver como se fundamenta as ciências naturais. Como você consegue uma objetividade, né? E é essa que é a função dela, né? Por quê? Porque o objetivo das ciências, de uma forma geral, é obter um conhecimento que tenha objetividade, onde independe dos seus valores morais, religiosos, né?
para você aceitar, né? 1 mais 1 é 2, independentemente se você é judeu, islâmico ou católico. Tá? Né? Não faz diferença. Força é massa vezes aceleração, independentemente se você é cristão, muçulmano ou judeu. Né? Não faz diferença. Né? Por quê? Porque são conhecimentos objetivos. Né? O que essa ciência tenta fazer é descrever como que ocorrem as coisas na natureza. Né? É isso, ela tenta explicar a natureza, né? Sem valores religiosos e tudo mais, porque o objetivo é perceber a estrutura da matéria, a estrutura da vida natural. Né? É esse que é o objetivo das ciências naturais. Né? E por isso a epistemologia específica das ciências naturais. A epistemologia das ciências humanas, por outro lado, ela não pode ser só descritiva, tá? Ela tem que ser interpretativa. Por que ela não pode ser só descritiva? Porque nos seres humanos tem intenções por trás dos atos deles, e a gente precisa descobrir quais são as intenções que estão por trás dos atos. Então, se eu simplesmente descrever uma ocorrência humana, né, pode parecer loucura, né, uma perversão, coisas do gênero, quando, na verdade, quando a gente entende as intenções que estão por trás daquele ato, é que a gente consegue entender a razão dele ter ocorrido, né? Então, as ciências humanas não pode só descrever o que está acontecendo, ela tem que interpretar o ocorrido, né, para saber qual é o valor daquela ação. Né? Vou dar um exemplo. Né? O Gengis Khan, quando estava tentando unificar todas as tribos da Mongólia, né? Um dos cães não quis se submeter ao Gengis Khan. Gengis Khan é o Khan dos cães, né? O rei dos reis, né? Lá da Mongólia, não quis submeter ao Gengis Khan e ficou fugindo do Gengis Khan, né? Durante vários anos, né? Até que ele morreu. Né? O Gengis Khan descobriu onde ele estava enterrado, foi lá, desenterrou o cara e cortou o pescoço do cara fora. Tá? Você fala, puta, por que fazer isso? Né? Já está morto, né? Que diferença faz você cortar o pescoço dele? Por que o cara vai fazer uma coisa, uma barbaridade, entre aspas, disso? Né? Veja, tem uma intenção por trás. Né? Primeiro, para os mongóis, você separar o corpo da cabeça era condenar o cara para o limbo. Né? Ele nunca mais ia ter paz. Né? Ele ia ficar vagando pelo limbo sem paz. Né? Mas o que o Gengis Khan estava fazendo com isso era dando um recado claríssimo para todos os outros cães. Vocês não escapam de mim nem morto. É isso que o Gengis Khan estava fazendo. Então a ação dele, se você interpretar, era uma ação política, né? Até certo ponto justificadíssima. Né? O que ele queria? Ele queria que os outros cães temessem ele de tal maneira que não se revoltassem. E de ter feito, nenhum outro cão se revoltou enquanto ele foi vivo. Né? Depois que ele morreu, se separou, nunca mais conseguiram essa mesma unidade que o Gengis Khan conseguiu. Né? Mas qual era o objetivo do Gengis Khan? Conseguir o temor dos homens. Né? Então ele fez isso com a intenção de conseguir com que os homens se submetessem à sua autoridade. Tá? E conseguiu. Né? Foi feliz, né? Com esse intento. Né? Foi uma coisa, enfim, perversa, né? Pode ter sido, mas a intenção por trás era justificadíssima. Né? Você quer controlar os homens, você quer dominar os homens. Tá? Então, por isso que as ciências humanas têm que interpretar os fatos e não simplesmente descrever, porque senão parece que o cara é só um louco. Né? Mas não, ele tinha uma boa percepção da psicologia humana. Né? Ele tinha, vamos dizer assim, as aptidões para ser um líder, né? E coragem para fazer as coisas desagradáveis, né? Porque o líder não faz só as coisas agradáveis, o líder sabe, inclusive, usar da maldade, né? Para conseguir conservar os homens. Né? Então, é por isso que as ciências humanas têm que ser interpretativas. E a terceira parte da epistemologia é a epistemologia das ciências matemáticas. Né? As ciências matemáticas, elas não são nem descritivas nem interpretativas, são ciências convencionais. Tá? As verdades matemáticas, os axiomas, os teoremas e tudo mais, eles servem para a gente quantificar o universo. Tá? E eles funcionam de formas... Tem vários tipos de matemática, né? Por exemplo, tem 3 tipos de geometria. Né?
a geometria euclidiana, que diz que a reta é a menor distância entre dois pontos. Tem a geometria de Lobachevsky, que diz que a reta é uma circunferência de raio infinito. Você fala assim, puxa vida, como assim? Uma circunferência de raio infinito? Não parece um certo anacronismo? Mas se você algum dia viajou de Cuiabá para Campo Grande, aquelas retas que não acabam mais, na verdade você está fazendo a curvatura do planeta. Tá? Então, o Lobachevsky, de certa maneira, é mais preciso do que o Euclides. Né? Por quê? Porque a gente não vê o fim da reta, por isso que parece que ela é reta, mas, na verdade, é a curvatura do planeta. Então, as retas que a gente acha que são retas, a gente não está vendo a curvatura, uma circunferência de raio imenso, gigantesco, onde a nossa vista não é capaz de perceber, por isso que parece que é reta. Mas as retas, então, na verdade, são aparências. E tem a geometria do Riemann, que diz que não existem retas, o universo é curvo. Tá? Tanto que se você sair daqui e for sempre em frente, você vai chegar aqui mesmo. Depois de andar pelo infinito, né, por bilhões de anos-luz, você vai chegar aqui mesmo, porque o universo é curvo. Tá? Qual das três geometrias está certa? Né? Veja, as três geometrias estão certas, depende do que você vai fazer com elas. Tá? Né? Se eu tiver um pedreiro fazendo minha parede, eu quero que ele seja euclidiano, não quero que a parede faça curva, eu quero que a parede seja reta. Né? A geometria de Euclides funciona no campo restrito. Tá? A geometria de Lobachevsky e a de Riemann são para os espaços infinitos. Né? Elas funcionam com a mecânica quântica, com a relatividade de Einstein. É para isso que foram inventadas essas outras geometrias. Né? Então, veja, na geometria não tem certo ou errado, elas são convencionadas, elas têm funções. Uma é para medir dentro de áreas mais restritas, finitas, e outra para medir dentro de áreas infinitas. Né? Então, veja, cada uma dessas ciências tem uma cientificidade diferente, né? E formas de agir, de pensar, de ser, de mostrar a sua consistência de forma completamente diferente. Por isso que a epistemologia está dividida nessas três partes. Né? Porque tem as ciências humanas, as ciências naturais e as ciências matemáticas. Todas elas têm objetividade. Né? E é isso que a epistemologia tenta buscar, a objetividade dessas ciências. De tal maneira que você aceite as colocações que elas fazem por argumentos. Né? Ela te persuade por convencer pela sua razoabilidade. Ela mostra que ela é a coisa mais correta. Né? E ela não depende da sua crença pessoal ou particular. Tá? Inclusive, muitas vezes ela pode colocar em xeque a sua crença pessoal e particular. Né? Por quê? Porque ela tem objetividade. É isso que a epistemologia busca. Né? É o conhecimento certo. Tá? Certo não por causa das minhas convicções pessoais, certo porque eu consigo mostrar e convencer os homens da sua correção. Né? Por isso que elas são certas. A quinta parte da filosofia, a gente chama ou de ontologia ou de metafísica. Onto é ser, logia é estudo do ser, e metafísica, meta é além, física é natureza, né? Além da natureza. É a parte da filosofia que estuda as concepções de mundo que o homem foi inventando. Né? Então, como eu já disse uma vez, né, o mundo é o mesmo, mas a forma como a gente pensou o mundo, as concepções de mundo que nós tivemos, foi mudando. Né? E essa parte da filosofia estuda essas diversas concepções. Né? Dependendo da sua concepção metafísica do mundo, você vê de uma forma, dependendo. Né? Então, quem acredita em disco voador é capaz de ver disco voadores, né? Quem acredita em fantasma é capaz de ver fantasma, porque a gente vê de acordo com o que as nossas representações mentais nos dizem existir no universo. Tá? A gente não vê as coisas como elas são, a gente vê como a nossa mente mostra para nós. E essa parte da filosofia estuda como essas concepções são feitas, são modificadas, são realizadas, por que existem essas e não outras. Né? É a parte talvez mais abstrata da filosofia, até mais esotérica, vamos dizer assim, porque você vai estudar religiões, né, diversas concepções. Né? Se você acha que tem um ser que criou o mundo, a sua concepção metafísica é de que há um criador, né, que o mundo foi criado, isso é a sua concepção
metafísica, né? Ontológica, né? E é isso, essa parte da filosofia estuda essas diversas concepções, né? Tanto que é por isso que a parte mais abstrata, mais talvez uma das partes mais complexas dentro da filosofia, né? Por quê? Porque as concepções do mundo dos homens são muito diferentes, né? E às vezes, para você entender alguma, você precisa abrir mão da sua própria, né? Porque é tão diferente da sua que você tem dificuldade, às vezes, de entender, né? Então, essa parte da filosofia mais, vamos dizer assim, a mais estratosférica dentro da filosofia, né? Ou a mais esotérica, pelo menos, dentro da filosofia, tá? E a sexta e a última parte da filosofia é a lógica. A lógica é a parte da filosofia que estuda as inferências válidas do raciocínio. Tá? Veja, inferências válidas do raciocínio e não inferências corretas do raciocínio. Tá? Porque uma coisa é a correção do raciocínio, aí a correção tem a ver se o seu pensamento está adequado com a realidade. Tá? Mas você pode pensar a realidade de uma forma equivocada. Né? E aí precisa ver se a forma como você está pensando está bem estruturada. Né? Enquanto todas as outras partes da filosofia, a história da filosofia, a estética, a ética, a filosofia política, a epistemologia e a ontologia tem conteúdo sobre o mundo, a lógica pensa a estrutura do raciocínio sobre o mundo. Tá? O que a lógica vê é se a estrutura do seu raciocínio é correta. Porque você pode errar pelo conteúdo, mas pode errar pela forma como você estruturou seu raciocínio. Tá? E muitas vezes muitas vezes não, na maior parte das vezes a gente erra por ter estruturado um mau raciocínio, por a gente partir de falácias, né? De usar argumentos falaciosos, né? Pela piedade, argumento pela força, argumento pela ignorância, né? Por quê? Porque a gente erra na estrutura do raciocínio, na consistência do nosso raciocínio. É isso que está errado, né? Assim, a pessoa fala assim, não existe vida após a morte. Aí a pessoa fala assim, prova que não existe vida após a morte. Veja, você não prova não existência, você só pode provar a existência, tá? Não tem como provar não existência. Então, toda vez que a pessoa está usando esse argumento, é um argumento falacioso, tá? É o que a gente chama de argumento pela ignorância, né? Você não prova a não existência, né? Não precisa provar que não existe vida após a morte. Quem acredita que existe vida após a morte, ele precisa provar que existe isso, tá? Se não provar, eu posso perfeitamente acreditar que não existe, tá? Porque, veja, se a gente for usar esse argumento, vamos fazer por outras coisas. Prova que não existe vampiro, prova que não existe bruxinha, prova que não existe seres extraterrestres, prova que não existe, enfim, duendes, ogros. Né? A gente não prova a não existência, a gente só pode provar a existência. Tá? Isso dá para provar. Né? Se eu não consigo provar a existência, a outra pessoa pode perfeitamente supor que não existe. Tá? Então, o ônus da prova é do acusador. Né? É isso que a lógica tem que se estruturar. Como é que eu faço um raciocínio lógico? Tá? Né? Como é que eu faço para provar que existe vida após a morte? Tá? Você não consegue provar isso. Né? Não tem prova sobre isso. Né? Então, ou você aceita por fé, e aí é um outro problema, tá? Né? Aí tem a ver com a metafísica, né? Mas você logicamente não tem como provar que tem vida após a morte, né? Ou que o mundo foi criado, né? Você não tem prova de que o mundo foi criado também, tá? Você pode acreditar que o mundo foi criado, mas aí é a sua veracidade, isso não é uma verdade, né? Você acredita nisso, você tem o direito de acreditar nisso, veja, não é esse o problema. Tá? Outra coisa é que você consegue provar essa sua veracidade, tá? Se você não consegue provar a sua veracidade, ela não é uma verdade, ainda que ela seja verídica para você. Mas ela não é verdade para o resto dos homens. Tá? E você precisa de argumentos lógicos para provar isso. Né? Então, essa parte da filosofia pensa a estrutura do raciocínio. Como que eu estruturo raciocínios consistentes? Né? De tal maneira que a conclusão que eu chego parte realmente das premissas que eu tô levantando. Tá? Né? Então, é isso. Porque boa parte dos argumentos são falaciosos. Né? O pessoal fala assim,
todo mundo acredita nisso, né? Não, o fato de todo mundo acreditar nisso não quer dizer que aquilo seja verdadeiro. Todo mundo pode estar errado. Todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo. Estava todo mundo errado. É simples, né? Não interessa a quantidade de pessoas que acreditam numa crença. Assim. Isso não prova a veracidade dela. Tá? A crença pode estar completamente errada, apesar da maior parte das pessoas acreditarem nela. E é isso que a lógica tenta mostrar, né? Quais são os pensamentos que são consistentes, que não estão fundamentados em argumentos falaciosos, e quais estão estruturados por argumentos falaciosos. Tá? O que nós devemos buscar? Os argumentos consistentes, que não são falaciosos, né? Que a conclusão decorra das premissas, né? E que as premissas sejam verdadeiras, claro, né? Porque para a conclusão ser verdadeira, né? Além da consistência lógica, ela precisa ter uma certa consistência epistemológica, né? Tanto que você tem a epistemologia para ver a consistência epistemológica e a lógica para ver a consistência lógica, né? É a combinação dessas duas partes, né, que faz com que o pensamento seja mais bem estruturado ou mais mal estruturado, né? Então, essas são as partes da filosofia, né? Essas 6 partes que compõem a filosofia. Como eu falei para vocês, nessa primeira parte, nós vamos ver a introdução à filosofia, que vai ser uma espécie de uma história da filosofia, e depois nós vamos ver a parte da ética e a parte da filosofia política. Então, nós não vamos ver. Claro que em alguns momentos vamos falar alguma coisinha da lógica, alguma coisinha da epistemologia, alguma coisinha de estética, tá? Mas o nosso foco vai ser mais na história da filosofia e na ética e na filosofia política, né? Esse que vai ser o forte do nosso curso, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar no nosso curso, tá? Eu quis colocar essas partes para vocês tomarem consciência de que a filosofia ela tem diversos ramos dentro dela, né? Inclusive, assim, para você se especializar, mesmo dentro desses campos, tem especialização dentro desses campos, né? Por exemplo, quem estuda história da filosofia tem que especializar ou em filosofia antiga, ou medieval, ou moderna, ou contemporânea. Não dá para você ser um especialista em toda a história da filosofia, por exemplo, porque é muito grande, né? São 2.500 anos, pelo menos, de história da filosofia, né? Em epistemologia, por exemplo, tem muitas epistemologias, não dá para você ser consistente em todas as epistemologias, né? É muito difícil, né? Então, mas é bom você saber da existência delas, né? Para vocês tomarem ciência de como a filosofia está composta, né? Então, são essas as áreas, tá? E nós vamos começar, a partir do nosso próximo vídeo, nós vamos começar uma certa história da filosofia, desde os pré-socráticos, tá certo? Então, obrigado a todos e até o próximo encontro.